E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Falar do diabo não é uma coisa fora do contexto, é um papo ainda bastante presente. A figura do diabo está muito ainda forte em algumas religiões. A gente sabe que o livro mais importante para o cristianismo é a Bíblia Sagrada. E lá no Velho Testamento nós encontramos de vez em quando a presença do diabo. Mas é no Novo Testamento onde a presença do diabo é bastante marcante. Quem não lembra aquela passagem onde Cristo está jejuando no deserto e o diabo aparece para ele oferecendo riquezas se Cristo o adorasse. E mesmo depois, os autores, outros escritores da Bíblia, também praticaram isso que nós chamamos de exorcismo. O tempo foi passando, mas foi principalmente na Idade Média que o diabo teve uma repercussão, um poder enorme, principalmente a serviço da Igreja Católica. As igrejas eram pintadas, esculturas eram feitas com a imagem do demônio. E como eu sempre digo, a base de tudo é a fé. Se a pessoa acredita que o inferno existe para essa pessoa. A fé é a base de tudo, é a base da religião. Então, se a pessoa acredita que existe o diabo, existe Deus, o inferno, a fé não se discute. Esse é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo. Cada pessoa vai escolher a sua verdade. Por que começo com essas palavras? Porque pretendo comentar a relação entre cristianismo e o fim do mundo. Fim do mundo, juízo final, fim dos tempos. Uma observação: esse vídeo é uma análise puramente histórica e social. Nada de contrapor ciência e religião ou julgar qualquer tipo de religião. Nada de contrapor fé e razão. Apenas fragmentos de cada lado. E aí talvez alguém me pergunte, por que o cristianismo? Por que eu não escolhi o espiritismo, o candomblé, a umbanda? Por dois motivos. Primeiro, para delimitar a minha interpretação. E segundo, porque o cristianismo é a religião dominante no mundo ocidental. Aliás, tem um terceiro para eu não esquecer. É porque na minha pesquisa eu me debrucei exclusivamente sobre o cristianismo. Detalhe, nessa relação entre cristianismo e o fim do mundo, temos uma figura de destaque. Satã, segundo a teologia cristã, o maior inimigo de Deus. E aqui um dado curioso, a figura do diabo pouco aparece no Velho Testamento. No entanto, no Novo Testamento, ele é uma figura de destaque. O diabo tem história, tem biografia. Teólogos e historiadores não cristãos escreveram sobre a figura do diabo. Observação: quando escrevi minha tese de doutorado em sociologia, eu resolvi justamente estudar o diabo dentro do cristianismo. Enquanto pesquisava e escrevia minha tese, eu não imaginava como o homem moderno ainda sente tanto medo da figura do diabo. O meu objetivo na tese não foi provar se o diabo existe ou não. Até certo ponto, o objetivo foi demonstrar como o diabo, a figura de Satã, aparecia na mentalidade do cristão ocidental. Curiosidade: aquela imagem que nós temos do diabo com chifre, todo vermelho, do inferno de fogo, aquelas imagens foram muito úteis na igreja medieval. E com certeza os artistas da época, os poetas, escultores e pintores ganharam uma grana alta em cima disso. Quanto mais feio e tenebroso, mais medo dos fiéis. E quanto mais medo, mais controle da sociedade. Ô Carlos, o que tem a ver o diabo com o fim do mundo? Isso é tudo invenção do povo. Pode ser. Mas pensa comigo, o mundo do século XXI vive momentos angustiantes. A raça humana ameaçada de todas as formas. Epidemias e pandemias a nível global. Destruição do clima. Por fim, a possibilidade de uma terceira guerra mundial com armas nucleares. E ainda, para não esquecer, a possibilidade de sermos atingidos por um asteroide assassino. Seria o juízo final? Milhares e milhares de cristãos estão se perguntando sobre isso. E aqui, nesse ponto, a gente faz uma união entre passado e futuro. E aqui, antes de continuar a falar sobre esse tema, gostaria de fazer um convite bem rápido. Olha só, para que esse vídeo seja
seja recomendado pelo YouTube, a sua ajuda é fundamental. Se você está achando este vídeo importante para a sua vida, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. E claro, você está convidado para se inscrever em nosso canal. É tudo grátis e você vai estar ajudando muito nessa missão. Agora continuando. Desde a Idade Média. Aliás, eu vou mais além. Desde o início do cristianismo, da igreja primitiva, já se falava no fim dos tempos. Exemplo, o último texto da Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse ou das Revelações. Vale lembrar, o livro de Apocalipse é extremamente complexo. Milhares ou talvez milhões de teólogos deram as suas interpretações sobre o Apocalipse. De todo modo, o Apocalipse está associado ao fim do mundo. Observação: vou fazer aqui algo que os historiadores não aconselham: dar saltos na história, ou seja, pular de uma época para outra bem distante. Por exemplo, citar o início do cristianismo, a igreja primitiva, e de repente eu pular para a Idade Média. Mas infelizmente eu tenho que fazer isso. A Idade Média me faz lembrar dos medos que nós sentimos hoje. Eu acho que você já ouviu falar na Peste Negra. A Peste Negra dizimou, matou quase metade ou talvez mais da população da Europa Ocidental. Durante a Peste Negra, a morte e os mortos foram uma rotina na vida dos sobreviventes. Imagina a situação, você andando nas ruas e cadáveres em putrefação por todos os lados. E o que diziam na época? É o fim do mundo. A Peste Negra representava a batalha final entre Deus e o diabo. O fim do mundo como castigo pelos pecados humanos. E aqui vale lembrar, no Velho Testamento aparece escrito o primeiro fim do mundo, o dilúvio, a terra, a raça humana destruída pelas águas. Mas, de acordo com os intérpretes do Apocalipse, o segundo fim do mundo será pelo fogo. A gente pode até imaginar uma guerra nuclear. Ou talvez um asteroide assassino que se aproxima. Uma coisa é certa, o juízo final, o fim dos tempos, sempre foi anunciado dentro do cristianismo. Para a ciência, no entanto, o que vale é a prova. Se não provar, nada disso tem valor. Uma curiosidade: cientistas e cristãos sabem que o relógio do juízo final está chegando à meia-noite. Cada um com seu olhar. O cristão com o olhar da fé. O cientista com seu olhar da razão e da lógica. Nós, homens e mulheres do século XXI, não somos tão diferentes. Diferentes dos nossos antepassados, especialmente do homem medieval. Agora, é claro, com algumas poucas diferenças. Hoje, o cristianismo, católicos e protestantes já não acusam as mulheres de bruxaria. Não colocam juízes da Inquisição para queimá-las vivas. Hoje, a ciência desvendou o que foi aquela peste negra na Idade Média. No entanto, duas coisas permanecem. O medo. Um medo coletivo do fim do mundo. Pergunta: seria o medo algo natural? Claro, foi o medo que fez a espécie humana sobreviver na Terra. Pergunta: então onde está o problema? Está no nosso mundo moderno. No homem moderno cada vez com mais fome de poder. A contradição. Esse homem moderno, com sua ciência moderna, salvou milhões de vidas. No entanto, este mesmo homem moderno é capaz de destruir a Terra em segundos. Com sua ganância e sede de poder, tudo é possível. E aqui o exemplo mais simples, mais clássico: uma terceira guerra mundial com armas nucleares. Contradições em todas as épocas e culturas. Vale lembrar, nem a ciência, nem a modernidade conseguiram matar o diabo. Satã ainda vive na fé e na imaginação de milhares de pessoas. E para falar a verdade, eu vou um pouco mais além. O diabo faz sucesso hoje na mídia e em muitos jogos, games, etc. O diabo que ainda provoca muito medo. Observação: enquanto pesquisava e escrevia minha tese, eu não imaginava como o homem moderno ainda sente tanto medo da figura do diabo. Minha opinião: ser contraditório, ser incoerente faz parte do ser humano. Ô Carlos, lá vem você com seu pessimismo. O homem nasce bom, a culpa é do diabo e da ciência. Será? Pode até ser. Mas aí entra uma questão. O ser humano precisa de bodes expiatórios para não perceber os
próprios defeitos. Temos medo de olhar no espelho, olhar e perceber a nossa verdadeira face. Pessimismo? Não. Basta ler um pouco da história da raça humana. Eu espero que eu esteja errado nas minhas hipóteses negativas. Mas se eu estiver acertando em certas possibilidades, que assim seja. Batalha espiritual entre Deus e Satã. Batalha entre seres humanos. O fim da raça humana será inevitável em qualquer situação. Se você acredita em Deus e no diabo, isso é fé. De todo modo, se a fé te traz conforto, alimente ela com carinho e amor. Pergunta: queremos ficar um pouco mais civilizados na ciência e na fé? Tolerância acima de tudo. E se o medo tenta dominar, a esperança acima de tudo. E sempre será, como eu sempre digo, em nome da esperança, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.